Uma boa noite a todos. Queríamos agradecer ao Centro Espírita Zilda Gama de Sapucaia pela oportunidade que estamos recebendo nesta noite, de dividirmos esses momentos de reflexão e, sobretudo, de aprendizado para todos nós. A doutrina espírita nos convida ao estudo, ao aprofundamento, porque todos nós detemos a fé raciocinada. Mas antes de entrarmos propriamente no nosso estudo dessa noite, nós gostaríamos de cumprimentar aqueles amigos que estão chegando, A Jaqueline, que nos apoia tanto, A Marilene e tantos outros que estamos, numa vibração muito positiva, uma vibração de amor, para adentrar nesse tema tão relevante como a mente, que é esse universo, encantador e que nos traz sempre muito interesse. Portanto, nós vamos agora iniciar com uma prece, e vamos utilizar uma obra que já temos há muitos anos que nossa querida mãe, antes de partir, nos deu essa obra, chama Minuto de Sabedoria, e eu falo isso com muita emoção, porque ela recomendava que eu fizesse cada dia uma leitura desta obra. E hoje nós estamos aqui na página 292, vamos convidar a todos para nos prepararmos para a prece. Um corpo saudável reflete atitudes corretas e perfeitas da mente. Alimente seu cérebro com pensamentos saudáveis para que seu corpo possa refletir saúde. Equilibre os seus pensamentos num clima de bondade e compreensão, para que seus órgãos funcionem com regularidade. Mantenha viva a sensação da presença de Deus dentro de você, para que seu corpo irradie otimismo e amor. E assim nós estamos aqui apresentando a todos esta obra que chama-se Minuto de Sabedoria. É uma obra que foi escrita pelo nosso inesquecível Torres Pastorino. É um grande entusiasta das letras, um estudioso das línguas, as línguas mortas, as línguas vivas, nascido em 1910 e veio desencarnar em 1980. Ele nos deixou obras memoráveis, especialmente essa que é o best-seller, que é o Minuto de Sabedoria. E eu gostaria de trazer um aspecto importante a respeito de Pastorino, porque ele contribuiu e muito para a doutrina espírita. Através dos seus estudos, ele tinha uma capacidade ímpar de realizar traduções. Ele era um professor, falava 6 línguas mortas e inúmeras línguas vivas, e era um especialista em latim, em grego, então isso contribuiu muito para o estudo da nossa doutrina espírita. Ele inicialmente, muito jovem, buscou a carreira religiosa, tornou-se padre, e no ano de 1935, portanto com 25 anos de idade, ele já estava em Roma, trabalhando no apostolado, muito próximo do Papa. E houve um fato relevante. Naquele tempo, o Papa se dispôs a receber Mahatma Gandhi, lá no Vaticano. Porém, exigiu que ele se apresentasse de fraque e cartola, como era vamos dizer assim, a praxe, E como o Gandhi não abria mão daquela modéstia, humildade, daquela roupa típica indiana, então esse encontro de fato não pôde ocorrer. E aí, em face
desse descontentamento, porque entendeu que ali existia, né, uma atitude compatível com a fé cristã. Ele abdicou do sacerdócio, retornou ao Brasil, foi jornalista por muitos anos, era professor, né? Foi professor universitário, até que em 1950 ele recebeu um livro de presente, o Livro dos Espíritos. Nesse período de 35 a 50, ele não se filiou a nenhuma religião. E aí, conhecendo a doutrina, ele se interessou e se tornou um grande estudioso, com obras muito importantes e vale a pena visitar. Esta introdução é para falar da importância de todos aqueles que buscam o conhecimento. Ele deixou um legado imenso, esse Torres Pastorino. Ele, quando partiu, ele tinha uma biblioteca pessoal que ele contabilizou 15 mil obras. Então, para a gente ter ideia da importância desse ser da nosso universo espírita. E ele foi visitar o Chico Xavier na década de 50. Esse é um fato interessantíssimo. E ele percebeu que o Chico fazia a psicofonia, mas não se registravam aquelas sessões, né, notáveis. E aí ele trouxe do exterior, ele viajava sempre. Ele então tinha posses, era professor do colégio militar, e deu um gravador. Vamos imaginar agora, você e eu, o tamanho desse gravador na década de 50. E a partir daí as reuniões eram gravadas, e daí resultaram duas obras inesquecíveis, né? Que são instruções psicofônicas e do Grande Além, são duas obras de leitura necessária. Então agora passando propriamente ao tema da noite, nós vamos falar sobre a mente e todas as suas potencialidades. Ou seja, nós utilizamos, segundo os pesquisadores, apenas 10% do potencial que temos. E vamos desenvolvendo naturalmente com a nossa evolução, né? Isso é interessante porque a misericórdia divina ela está permanentemente em nosso socorro. Assim, há cerca de 5 milhões de anos, aproximadamente, o homem tinha um cérebro que hoje ele seria 1/3 do atual cérebro. Então o nosso cérebro vem aumentando de tamanho e triplicou nesse período. Mas por mercê de Deus, a parte anterior do cérebro, que é o chamado lobo frontal, que é o neocórtex, onde reside ali a nossa consciência, a inteligência, as atividades mais elaboradas, né? Ele aumentou 6 vezes. Isso nos ampliou muito a nossa capacidade intelectual. E precisamos utilizá-la em nosso favor. Assim, o nosso cérebro, em média, ele pesa 1,5 kg, ou seja, equivale aproximadamente a 2% do peso corporal de um ser humano de 80 quilos, em média. Todavia, ele consome cerca de 20% da nossa energia, através da glicose, do oxigênio. Então, o cérebro, esse trabalho mental, ele de fato exige esse consumo permanente de energia. E precisamos alimentar o nosso cérebro. O ideal é que nós tomemos 8 a 12 copos de água por dia. Outro dado também interessante a respeito do cérebro é que ele é, de fato, um computador. Então, quem pensa, quem elabora o pensamento é o espírito. E esse pensamento chega até o cérebro, que decodifica para nós. Então, a fonte do pensamento é o ser eterno, o ser real, que é o nosso espírito, através do perispírito, que é um revestimento fluídico que fica interposto entre o corpo físico e o espírito. E esse perispírito, então, é o modelo, né, organizador biológico que nós temos, que todo ser humano dispõe. Nós somos seres únicos, temos a inteligência. Em todo o planeta Terra, somente o homem detém essa capacidade. E possuímos cerca, hoje, em torno de, já se chega a valores mais próximos da realidade, 100 bilhões de neurônios. Interessante registrar que a ciência, ela
permeia a doutrina espírita de forma muito marcante, e é necessário que assim seja. O nosso inesquecível Leon Denis, grande teólogo pós-Kardec, nos fala que ou o espiritismo será científico ou ele deixará de existir. Então, essa sentença, né, vamos dizer assim, de Leon Denis, ela vem clarear a nossa mente. Assim, nós buscamos aprender cada vez mais. No livro A Gênese, Kardec nos afirma que os avanços da ciência de nada, né, eles constrangem a Deus, ao contrário, eles ampliam, né, o valor, mostram a grandeza efetiva de Deus para todos nós. A mente é um instrumento que utilizamos, né, a cada momento, né? Emitimos pensamentos continuamente, embora, né, nós, a partir desses estudos que realizamos, e nós vamos ter aqui hoje, né, algumas obras que nós vamos referenciar, porque nesse tema eu vou referenciar o Cérebro Triuno, que é uma obra de leitura também recomendável, né, que é do professor Sérgio Lopes, do médico psiquiatra, Dr. Sérgio Iandoli Júnior, que é ultrassonografista, médico também, e doutora Irvênia Prado, que é médica veterinária. E eles fazem uma obra, né, mas tem como base, como alicerce, uma obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E ele vai dizer para nós, eu faço questão de me ater à letra em homenagem ao trabalho pioneiro, né, na nossa doutrina de André Luiz. O princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar, sentir e, finalmente, conquistou a inteligência. Hoje é disso que o Homo sapiens, né, que nós somos representantes dessa categoria, né, que é o ser mais desenvolvido que nós temos no planeta, ele de fato tem cerca de 200 mil anos. Então é o momento que vai chegando para nós esta capacidade da razão, da intelectualidade e o desenvolvimento também da nossa consciência. Nesse sentido, o grande valor desta obra é que ele mostra que o ser humano, há 4 bilhões e meio de anos, né, num processo que se iniciou sob a tutela de Jesus, designado que foi pelo Mestre, pelo Senhor da vida, para dirigir, né, a criação e toda a elaboração e o desenvolvimento do nosso planeta Terra. Assim Jesus cuida amorosamente desse planeta. E aqui ele mostra, de uma forma muito sucinta, todo o processo evolutivo. Começamos nas mônadas, começamos nos seres unicelulares, lá nas regiões tépidas dos oceanos, como ele menciona. Ali fomos passando por diversos estágios, né? Chegamos ao charco, chegamos ao lodo, os anfíbios, os répteis, né? Depois ele chega na floresta, esses seres vão evoluindo, aí depois passa por várias experiências ali, vários corpos animais, até chegar ao topo das árvores, né? Através dos símios. E depois, finalmente, por uma graça divina, chegamos a este modelo que temos hoje, né? Que é uma honra, né, para nós integrar. E somos 7 bilhões de seres humanos aqui na Terra. E cada um com a sua individualidade. E eu quero aqui mencionar, porque eu acho que esse tema ele requer, de fato, uma busca a boas obras. Então, aqui nós temos outra obra de leitura também importante,
chama-se Biologia da Crença, né? Que é do nosso Bruce Lipton, um biólogo americano, um estudioso, professor de 3 universidades. Ele é uma autoridade em epigenética. E você que nos ouve, muitas das vezes esse termo ainda não chegou ao seu conhecimento. Ele define, e eu faço aqui uma homenagem a ele, porque ele é autoridade e tem expertise nessa área como poucos. A epigenética é o estudo dos mecanismos moleculares por meio dos quais o meio ambiente controla a atividade genética. É hoje uma das áreas mais atuantes na pesquisa em geral. E nosso bom e querido Bruce Lipton, ele vai trazer para nós informações que vão contribuir muito para a nossa compreensão, né, desse universo celular. Ele vai dizer textualmente que ao longo de uma existência debruçado sobre as células, é o que ele faz desde a sua juventude, ele chegou a algumas conclusões, e uma delas de grande relevância, é que toda célula tem uma inteligência. Evidentemente, uma inteligência rudimentar, mas ela já existe no meio celular. Então, nós podemos dizer que nós temos, né, alguma coisa em torno de 70 trilhões de células pensantes no nosso organismo, coordenadas por um ser superior, né? Coordenadas por... E exatamente esse mecanismo é que nos encanta. É isso que nos busca aprofundar a sonda e entender os mecanismos, né, de condução da mente, como é o seu funcionamento. E qual é a grande contribuição de André Luiz, especialmente nesta área? Ele vai falar para nós, nesta obra chamada No Mundo Maior, que o cérebro ele tem um tríplice aspecto funcional. Nós temos, não 3 cérebros, evidentemente em um, mas temos um cérebro que tem 3 áreas distintas que atuam, se interrelacionam, conversam entre si, mas que têm atividades muito específicas. Assim ele chama de cérebro reptiliano, que é constituído dos nossos nervos, né? Ele chama o sistema límbico, que é constituído do nosso córtex motor. E no terceiro estágio, ele nos convida também a refletir acerca do cérebro, que é o neocórtex, né? E ele faz uma comparação singular. Isso em 1947. Ele diz para nós que o cérebro, olha que comparação feliz, ele nos convida a pensar que naquele tempo, né, há cerca de 70 anos atrás, era muito comum as casas. Então, que nosso cérebro seria um castelo ou uma casa de 3 andares. Naquele tempo era muito comum as casas terem um porão, né, no subsolo. Então ele dizia que no subsolo da nossa mente fica esse cérebro reptiliano, né? Esse cérebro que é o cérebro que recolhe o nosso... que basicamente ele tem como a função guardar as memórias, né? Na verdade, o passado. Ele arquiva, ele é como se for um arquivo. Ele vai trazer para nós uma importante contribuição, porque ele é, na verdade, o centro do automatismo do ser humano. Então, os nossos impulsos, né? Ele tem esse papel importante. E ele, então, nos convida a uma reflexão interessante. Ele é o cérebro subconsciente ou inconsciente, onde ficam armazenados aquelas experiências que tivemos no passado desta vida presente ou de vidas anteriores. E o grande receio, a grande preocupação de André Luiz, né, nesta obra, é que nós nos tornemos reféns desse porão, desse primeiro andar, vamos dizer assim. Por quê? Nós vamos viver sob a égide da culpa, extremamente danosa para nós, né? Com as lembranças que trazemos conosco, né? Mas nós temos aqui
a importância desse primeiro andar, que seria o porão. No segundo andar, que é o andar, vamos dizer, no nível da rua, vamos dizer assim, é o andar da consciência. É aquilo que registra a atualidade, é o nosso hoje. Aqui, a grande motivação que esse cérebro comanda são tomar noção daquilo que nos cerca, nos colocar diante da realidade que nos cerca. E é interessante, esse cérebro, né, chamado de cortical, ele registra uma grande procura do ser humano, uma grande busca natural de todos nós. É ali que reside a sede dessa busca pela edificação, pelo aprimoramento, pela nossa melhora. É o que ele chama de cérebro consciente. Aí nós vamos para o terceiro nível desse cérebro triuno, que é o superconsciente, que seria, na verdade, o terceiro andar dessa edificação, ou desse castelo, como ele mostra, né? É aí que residem o que? As noções superiores. É ali que nós temos um repositório de ideais. É ali que nós vamos buscar, de fato, a nossa transformação moral. É a sede dos valores éticos, né? É o chamado superconsciente. É a sede da inteligência, assim. E, sobretudo, aí é importante, ele nos alerta, porque nós não podemos ficar estagiando num andar desse somente. Porque se nós vivermos nesse andar, só no terceiro andar, nós vamos tomar atitudes tipo meditativas, ausentes da realidade, num mundo distante, numa posição, vamos falar de uma linguagem mais simples, né? Zen. E isso pode nos trazer, né, uma consequência, porque nós estaríamos distanciando desta realidade que vivemos. Então, o grande ensinamento de André Luiz é que nós precisamos estar, ora, neste porão, e assim mesmo, né? O porão a gente guarda alguma coisa, o dia que precisa, quem tem um porão sabe, você vai lá e busca. Então, ele tem a nossa é como se fosse um arquivo, né? E quando nós estamos nessa vida do dia a dia, na lida diária, nós utilizamos a consciência, né? E quando nós nos elevamos, né? Elevamos o nível dos nossos pensamentos, o nível das nossas vibrações mentais, nós estamos, nesse momento, hospedados no terceiro andar da casa mental. E voltando a esse estágio superior, porque nós imaginamos que nós temos, então, 3 níveis desse cérebro triuno, né? Que nós já mostramos aqui a obra, vou trazê-la de novo para aqueles que estão chegando, são bem-vindos, né? Então ele fala para nós que nesse terceiro andar, que é o mais elevado, que seria a nossa zona de conforto, né? É a região onde nós temos os mais sublimes desejos. Mas, se nós ficarmos aí, nós não vamos ter atividade. Nós podemos nos desviar para um comportamento absolutamente contemplativo, o que nos traria um grande prejuízo no nosso processo evolutivo. Porque nós lembramos de Tiago, né? Lá na sua única, mas inesquecível carta, né? Carta de Tiago. Recomendo a leitura de uma obra do Paliano Júnior, chama-se A Epístola de Tiago. É uma obra que trata da epístola do nosso Tiago, um dos discípulos de Jesus. Lá no capítulo 2, versículo 26, Tiago fala para nós, Tiago vai nos recomendar, né, ele próprio, por inspiração divina, de que a fé sem obras é morta em si mesmo. Então nós precisamos estar, ora no terceiro andar, ora no segundo andar, ou não podemos ficar em um andar único. Lembrando que o andar do porão é onde reside a culpa. Essa é uma grande preocupação para nós, porque alguns de nós
por desvio de comportamento, nos acomodamos ali e vivemos imersos nas culpas. Daí a importância de buscarmos uma vida reta, um comportamento ilibado, uma vida focada no bem. Por quê? Porque aí não haveremos de conviver com o grande desafio do ser humano, que é o arrependimento, o remorso, o sentimento de culpa. E quando cometemos um deslize, nós ficamos presos àquela situação e muitas das vezes isso impede a nossa evolução. Nós ficamos reféns daquelas atitudes impensadas. E aí vamos lembrar, né, faz questão de registrar o que Jesus nos autentica no livro de João, no capítulo 8, no versículo 34. Aquele que comete o pecado, aquele que comete o crime, fica escravo do pecado. Aí eu vou para um exemplo prático, porque você que nos honra com a sua audiência está precisando de uma situação para eu mostrar isso assim dentro do nosso universo, de situações do dia a dia. E aí nesta obra que eu já mencionei e volto a registrar, chama-se No Mundo Maior. Lá ele revela para nós, André Luiz, né, nas suas obras, nas suas 13 coleção no Mundo Maior, ele vai falar para nós que estava num trabalho de equipe e o mentor desta equipe era o Calderaro. O Calderaro é um espírito muito evoluído, né? Em cada obra do André Luiz, ele realiza um trabalho determinado no plano espiritual. Como ele faz parte de uma equipe, ele tem um coordenador. E cada obra é um espírito elevado, e nesse momento ele está trabalhando com o Calderaro. Eles vão prestar socorro a um indivíduo que se encontrava hospitalizado em estado lamentável, um quadro depressivo acentuado, com uma dor, uma precordialgia, uma dor no peito muito forte, imaginando que estava tendo um infarto, e estava ali vencido por aquela situação, e já não se alimentava, já estava num estado de prostração. E aquilo, interessante. André Luiz e o Calderaro foram até ele porque houve uma prece desse indivíduo, no desespero, naquele estado de angústia, né? Naquela amargura no hospital. Imaginam uma situação ocorrida na metade do século passado, com a precariedade das nossas instituições, ele sozinho, porque a família estava em casa, e ele ali vencido por um sentimento, né, de abandono, né, naquela enfermaria coletiva, mas a sua família de casa enviava para ele vibrações de amor, apelos comoventes. Ele tinha 5 filhos de pré-adolescência para baixo. Então, ele tinha 40 e poucos anos de vida. E quando chega Calderaro, ele fala: André Luiz, veja lá, vamos agora analisar a mente desse indivíduo, né? E então ele fala com André Luiz: olha, esse aí, o nome dele é Pedro. Ele está numa situação de muito sofrimento. Eu vou me ater aqui à letra. Eu acho importante a gente ter essa informação ipsis literis. Ele diz assim: olha, estamos atendendo, na verdade, não apenas um enfermo, que é o Pedro, mas observe que ao lado dele, exatamente como se fosse, vamos dizer uma expressão bem objetiva, aderido ao Pedro, existe um espírito sofredor que o influencia negativamente, incutindo nele a ideia de morte. Então ele fala, estão entendendo, na verdade, 2 espíritos, um encarnado, naturalmente, e o outro desencarnado, um na carne e outro fora dela. Aí vai dizer, espiritualmente, rolaram do 3º andar dos ideais superiores, né, onde situam as concepções maiores, entregando-se ao relaxamento da vontade. Estiveram no 2º andar, a sede do esforço próprio, e perderam a oportunidade de reerguer-se.
e caíram, infelizmente, na zona de impulsos instintivos, que é o porão. Eles estavam ali atrelados pelo passado de ambos. E aí Calderaro vai explicar, olha, esse Pedro que está no leito de dor, ele há 20 anos atrás, ele era um jovem, ele trabalhava com um senhor já de mais idade, que é o Camilo, né? E ele então, ele chegou numa maior idade, e durante todo o tempo, na infância, adolescência, ele trabalhou para esse senhor, que o alimentava, dava uma pequena bonificação para ele, mas ajudou a ele a se manter, né, porque ele era de origem muito humilde. E quando chegou na juventude, ele falou com o patrão, olha, trabalhamos eu e o senhor aqui, eu já o ajudei demais, agora eu quero a minha parte, afinal, e todo esse patrimônio que o senhor tem, eu contribuí muito. O senhor nunca me fez um salário fixo, nunca reconheceu a minha valia. O patrão simplesmente ignorou. Não tem nada, eu te ajudei, eu te alimentei, eu te dei roupa, né? Te dei uma pequena ajuda pecuniária. E houve um desentendimento. E eles estavam no estabelecimento, já havia passado o horário de atendimento ao público, apenas os dois, a porta já estava cerrada. Era um comércio, como André Luiz se refere, de quinquilharias, era um bazar. E eles estavam ali, apenas os dois. Já tinha escurecido, era noite. E aí entra num estado de discussão. Esse Pedro, muito jovem à época, saca de uma arma e mata o seu patrão. E fez de uma forma que a polícia não percebeu nenhuma culpa dele. Ele fez a coisa como devia. Ele tinha a senha do cofre, abriu o cofre, o patrão tinha o hábito. Naquele tempo não se levava dinheiro para banco, não era rotina. Tinha uma fortuna. Ele tirou uma parte, mas deixou uma parte substancial para a viúva e para os dois filhos do Camilo. E assim, criou um álibi perfeito, ou seja, perfeito aos olhos dos homens, né? E ele foi ali no dia seguinte, era domingo, na segunda-feira ele foi abrir o estabelecimento, chamou os vizinhos, está fechado, o que houve? A família preocupada, que o marido sumiu, não aparecia. E aí a polícia foi chamada e ele orientou, prestou esclarecimentos, convenceu a todos que de fato ele havia sido feito, ali tinha ocorrido um latrocínio, alguém matou para roubar. E ele ficou impune. Ele depois, a família ficou bem, ele amparou a viúva, auxiliou, mostrou os livros, conhecia todos os livros, enfim. Depois de feita essa parte, ele mudou-se para uma outra cidade e levou consigo aquela fortuna, pequena fortuna. Lá ele multiplicou esse dinheiro. Mas com ele foi o dinheiro, e como nós falamos ainda há pouco, né? João 8,34, quem comete o crime fica refém do crime. Ele então levou o sentimento de culpa. Por quê? Quem o lembrava desse crime? O próprio desencarnado, o Camilo, que no plano espiritual permaneceu imantado, né, colado, aderido ao... E aí ele casa com uma mulher, mas uma mulher de uma criação assim, educada, atenciosa, cordial, generosa. E ele teve 5 filhos com essa mulher. Construiu uma família belíssima, mas vivia preso à culpa. Então ele trabalhava demais. Ele migrava do primeiro andar, que é o porão da culpa, para o segundo andar, que é ocupações com atividades naturais do dia a dia. Então ele trabalhava demais para evitar ter tempo para pensar, para ser vítima daquele remorso. Então ele fazia um trabalho exaustivo e a mulher cobrava isso dele. Meu bem, você trabalha demais e tal. Até que ele entrou nesse estado de exaustão, né? O organismo não aguentou, exaurido, ele acaba entrando num processo depressivo e estava hospitalizado. E aí o Calderaro trouxe essa história e falou com ele assim, olha, você veja só, isso ocorreu há cerca de 20 anos. Há 20 anos, o Camilo obsedia o Pedro. E aí, eles então... O André Luiz fala, por que a gente não atua e ajuda esses dois aqui, não para e tal? E aí uma grande lição do Calderaro. Ele falou, para situações como essa, nós precisamos de alguém que tem expertise, quem é especialista nesse tema. Nós vamos esperar a chegada de uma mulher
chamada Cipriana, um espírito, né, que dirigia uma equipe, era uma mulher muito respeitada no plano espiritual, haver alcançado uma elevada condição no plano espiritual. Então, aí eles vão procurar a Cipriana e ela se propõe a ajudar aqueles dois. Mas o jeito dela falar com eles é porque durante o sono o Pedro deixava o corpo e se encontrava no plano espiritual com o seu algoz, com o Camilo, e também com a Cipriana. E como ela era um espírito de luz, eles achavam que estavam diante de Nossa Senhora, porque era, enfim, era aquele espírito, né, bondoso, aquela voz suave, com aquela ternura, né? E ela fala com eles, olha, vocês me veem assim? E ela conta a história dela. Eu cheguei aqui no plano espiritual, num estado de muito sofrimento, vivi na Terra, tive o esposo que me abandonou porque tive uma doença chamada hanseníase, e ele me abandonou. Tive 2 filhos que foram para a guerra e foram assassinados na guerra. As 2 filhas que eu gerei se tornaram prostitutas e morreram muito cedo. Então, diante de toda essa minha história, né, eu chego aqui no plano espiritual e agora me dediquei a esta atividade de servir. E eu estou aqui exatamente para ajudá-los. Mas o Camilo não aceitava de forma nenhuma ponderação, porque ele se sentia vítima. E é lindo, eu vou recomendar de novo a leitura desta obra, No Mundo Maior. E ela, com aquela forma, né, muito própria das mães, com aquela candura, né, ela vai dizer para ele, olha, Camilo, veja bem, veja se é justo você fazer, né, essa maldade, né? 20 anos aí, né? Você deixou de evoluir, perdeu 20 anos da sua vida, preocupado em fazer mal, né? Em ferir. E acaba convencendo a eles para dar um pulinho na casa do Camilo. Quando chegam na casa do Pedro, quando chegam naquela casa, é o momento em que a família está fazendo o culto do lar. Eles estão reunidos, a mãe dirigindo as preces e as crianças, de uma forma pueril, mas com tanto amor por aquele pai. Olha que coisa interessante. Eles falavam do papai, nós precisamos visitar o papai. Amanhã, a mãe falou, amanhã é dia da visita. Então nós vamos amanhã. Aí fizeram aquela prece fervorosa. E aquilo acabou tendo um efeito muito positivo, porque sensibilizou o Camilo nas suas fímbrias mais íntimas. E ele acaba aceitando acompanhar a Cipriana para ser ajudado, ser levado a um hospital espiritual, ser amparado, assistido, doutrinado. E assim ele se afasta do Pedro. E aí, o André Luiz vai registrar a manifestação do Pedro quando ele acorda no hospital depois desse encontro no plano espiritual. E ele fala com a enfermeira, nunca me senti tão bem. Aí ele pede alimentação, começa a conversar, ele se sente outro, porque ele estava vencido por aquela obsessão em estágio muito avançado. E aí nós aprendemos com essa lição que a ciência médica ainda não tem um olhar tão profundo acerca da problemática daqueles portadores de sofrimento psíquico. Temos muito a caminhar. Temos muito ainda a trilhar. E aí nós vamos lembrar do nosso Décio Iandoli Júnior, é uma outra obra que eu trago também para apresentar e recomendar a leitura, que se chama Da Alma ao Corpo Físico. Ele vai nos dizer o seguinte, olha só. A importância de nós policiarmos a nossa mente, a importância do nosso cuidado, do nosso zelo com os nossos pensamentos. Ele vai dizer textualmente: concluímos, portanto, que todos os males do corpo físico são originados de distúrbios do corpo espiritual. E estes são causados por desordens de pensamento, que, por sua vez, são decorrentes de desvios dos sentimentos,
são as doenças morais ou doença da alma. Ele vai dizer para nós com muita propriedade, eu vou me ater às suas palavras. Quanto às terapias de cura, são todas as formas de apoio que geram oportunidades para a nossa autocura, que é a única maneira de saneamento possível. Desde as terapias mais materiais, grosseiras como cirurgia, passando pelo tratamento químico, pelo tratamento energético, chegando às formas mais sutis de terapia fluídica. Porém, de forma taxativa, ele afirma: não haverá cura se não houver a reforma íntima. É interessante, né? Nós estamos vivendo num mundo hoje onde nós nos encantamos com aquilo que está à nossa volta. E quando somos visitados por quaisquer doenças de natureza física ou de natureza mental, psíquica, nós, por hábito, buscamos a utilização da medicina convencional. Ela é importantíssima, é necessária, é fundamental. O que nós propomos através do conhecimento doutrinário é que a ciência espírita pode, e muito, contribuir com a ciência médica, aliando forças, somando conhecimentos e, sobretudo, alinhando novas, inovadoras técnicas que podem ser, de fato, trazer benefícios para os pacientes. Importante também na nossa mente é cuidar daqueles que chegam até nós, as mentes dos infantes, aqueles que chegam e compõem a nossa família. Esse olhar é imperioso nos dias que correm. Nesta obra, No Mundo Maior, nós temos duas situações fáticas. André Luiz estava com o Calderaro, realizando atendimentos no plano espiritual. Eu costumo dizer que as equipes que o André Luiz integra no plano espiritual, nós poderíamos compará-las aos SAMUs que nós temos hoje. Tem uma pessoa doente, chama o SAMU. O SAMU aqui na Terra. Você chama pelo celular, pelo telefone fixo, nem sempre você consegue chamar. E como é que nós chamamos o SAMU espiritual? Através da prece. Instrumento valiosíssimo, ferramenta indispensável. Nós elevamos o pensamento, falamos com Deus, seguimos a orientação do mestre que lecionava em Mateus capítulo 6, versículo 6. Orai ao vosso Pai em silêncio e Ele vos ouvirá. E quando nós linkamos, quando estabelecemos uma conexão com o divino, a ajuda vem. Na medida do nosso merecimento, mas ela chega. E assim, o André Luiz estava com o Calderaro fazendo esse atendimento no plano espiritual, e recebe um chamado urgente. E o Calderaro, com muita presteza, disse: olha, vamos ter que atender uma senhorinha lá no plano, na Terra. Isso é bom, porque a gente vê como nós podemos nos beneficiar com o auxílio permanente, constante, generoso dessas equipes que estão à nossa disposição dentro do nosso mérito também. E aí eles vão até uma casa. E lá encontram uma jovem, uma senhora, uma mãe, com um filho de 8 anos, uma mulher de 28 anos, mas assim, num estado de cansaço, num estado de esgotamento. E eles vão chegar ao quarto e Calderaro fala com a André Luiz ali, ela tem essa criança, e essa criança nasceu, ela é muda, ela é cega, e ela é cega, surda e muda. E ela tem várias deficiências corporais, ela nasceu com deformidades físicas, além de não falar, não enxergar e não ouvir, ela também não tinha a intelectualidade plena, era uma obtusa, ou seja, ela tinha limitações, não entendia. Então, a mãe, ela acabava ficando muito esgotada com aquele carinho. E era uma mãe muito amorosa. Então, ela estava naquele estado de necessidade e numa prece muito sentida, ela pede esse socorro e o socorro chega. A partir daí, Calderaro vai colocar as mãos espirituais sobre a mente, sobre o cérebro dela, vai fazer algo que nós avaliamos como essencial, passe.
ele vai fazer um passe, ele no plano espiritual, e a partir daí aquela mulher revitaliza. Ela já está mais ativa, mais confiante, e aí quando ele sai, já deixa aquela mãe mais animada, também fazem um passe na criança, que se acomoda, a criança tinha crises convulsivas também, e aquela criança entra no estado de serenidade, eles se retiram. E aí o André Luiz é um repórter, ele pergunta, e essa cena, que se trata? Aí o Calderaro vai explicar para ele. Isso para nós é altamente pedagógico, porque a gente precisa, né, ter muita atenção com as nossas ações, com as nossas atitudes, né? Porque em Gálatas, na carta de Paulo, inesquecível Paulo, no capítulo 6, versículo 7, nós vamos colher aquilo que plantamos. Então, ela vai dizer, olha, essa criança no passado, há 200 anos atrás, André Luiz, 2 séculos, ele foi um indivíduo que o pai tinha uma liderança muito forte numa determinada região aqui na Terra, e ele tinha muito poder, e tinha uma índole muito negativa, era um indivíduo violento, e utilizando do poder que dispunha, ele acabou dizimando uma quantidade imensa de pessoas numa insurreição, numa chamada guerra civil. Uma guerra fratricida entre irmãos, entre os povos, né, de mesma nacionalidade. Ele fez, na verdade, André Luiz, um grande extermínio. E aí, infelizmente, foi para o plano espiritual. E durante 100 anos ele sofreu um assédio muito grande desses algozes, aqueles a quem ele retirara a vida, né? E agora, de algum tempo para cá, apenas 2 restaram que identificaram a presença dele. Ele está nesta condição subhumana para que os seus adversários não o identifiquem aqui na Terra. E eles, então, quando chegam próximo deles, e eles então tocam no cérebro dessa criança, ele entra no processo de convulsão. E aí, ele começa naquele quadro convulsivo, né, chamado mal epilético, e aí a mãe se desespera. E aí o André Luiz pergunta, e qual é o projeto para essa mãe? Essa mãe também tem débito? Ele fala, não, essa mãe é um espírito muito elevado, que por amor a Jesus se propôs a vir e recolher esta criança como mãe. Olha que gesto de fraternidade, olha que gesto de grandiosidade. E aí Calderaro finaliza, André Luiz, em breve tempo, esses 2 que hoje estão no plano espiritual, que constituem algozes dessa criança, eles voltarão como filhos dessa mulher e vão estar no mesmo teto como irmãos dessa criança. Ou seja, eles vão se aproximar pelos laços consanguíneos. E ali vai se diluir o quê? Aquele ódio. Então nós vemos aí a generosidade divina, né, com aqueles que se encontram em estado de ajuda. E aí é importante lembrar, né, que em Romanos, né, Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, eu vou lembrar reiteradamente, nosso inesquecível Bittencourt Sampaio, que dizia que Jesus está no leme. Então, voltando ao tema que nos traz a reflexão essa noite, a mente, nós vemos que, no plano espiritual, os nossos adversários atuam de forma direta e objetiva sobre nós, através da nossa mente. Por isso, Jesus nos recomendava vigiar e orar. Porque se estivermos, de fato, em prece, em oração, e aí, lembrando de Madre Teresa de Ávila, a melhor forma de orar é fazer o bem. Se nós estivermos envolvidos com atividades edificantes, nós haveremos de gerar em nós a sintonia, aquilo que nós chamamos sintonia, ou seja, estaremos alinhando o nosso pensamento com os bons espíritos que virão em nosso socorro. E, de fato, eles acabam arrebanhando esses espíritos sofredores, adversários nossos, para serem doutrinados, para serem conduzidos ao plano espiritual. E é interessante, né, nós lembrarmos que uma grande lição do Mestre Jesus é deixai
vir a mim as criancinhas. A mente humana, né, quando nós chegamos pela bênção da vida, nós somos albergados no útero materno, passamos pela primeira infância, né, depois de nascidos, temos ali aquela assistência da família, vamos para a escola, vamos enfrentar as adversidades do mundo, mas se nós nos preparamos através de um lar equilibrado, onde a prece, o culto no lar, a prática, as boas práticas estão presentes, essa criança cresce amparada. Ela cresce com bons princípios. Ela vai arquivar, né, boas lembranças e grandes lições colhidas no lar. Não nos esqueçamos. O primeiro lar, de fato, é o útero materno. Mas a primeira escola é o lar, é a família. E aí eu vou trazer 2 exemplos que eu acho assim adequados para que nós entendamos como funciona essa ação da espiritualidade sobre nós, através da nossa mente, através dos nossos pensamentos. Por isso Jesus nos convida a estar sempre antenados, né, e cuidando da nossa existência, porque o que nós temos de fato é o hoje, né? Amanhã nós não nos pertence, né? Mas nós não podemos nos esquecer do Provérbios, um livro belíssimo, Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensine o seu filho a trilha reta, o bom caminho, e ele jamais se desviará. Então esse cuidado nós temos que ter. E aí eu vou trazer 2 exemplos claros, objetivos, para que a gente, né, possa compreender a importância do cuidado com a nossa mente desde a infância. Temos aqui uma situação de Calderaro, o mentor espiritual de André Luiz. Eles estavam naquela faina diária, naquele trabalho incansável, e são chamados por uma senhora de que a filha estava, né, à beira da morte, e eles então, ela é uma mulher que já tinha algum tempo que estava no plano espiritual, já tinha colhido méritos, e aí Calderaro se apiedou dela, um pedido de mãe. Ele vai à casa, né, lá está uma jovem de cerca de 25 anos, de nome Cecília, que houvera tido uma notícia aquela semana de que estava grávida e estava determinada a realizar o aborto. A mãe pede que Calderaro interfira. Ele vai até o lar, mas ela já estava numa clínica abortiva, né? Esse livro foi escrito em 1947. Imagina a precariedade das clínicas naquele tempo. E lá chegando, ela estava sendo assistida por na época falava-se enfermeira, mas na verdade uma pessoa da área de enfermagem, com conhecimentos muito precários, e a filha decidida a abortar. E aí Calderaro intervém, né, são feitos passes também, mas aquela jovem, infelizmente, fora criada de uma forma equivocada. Sua mãe não cuidou da educação dela, tinha tudo o que queria, era uma inconsequente, nunca valorizando, de fato, as boas práticas, tinha hábitos de bebida, fumava, más companhias, voltada para um sexo desregrado. Infelizmente, ela agora estava, né, vivendo esse drama. E, por mais que houvesse um trabalho da espiritualidade, aquela jovem houvera sido criada de uma forma tão irresponsável que ela não se sensibilizou com as preces e com os apelos que esse mentor fazia, que ela retirou do corpo através do sono. E como é que fala então com as pessoas? Aí a espiritualidade induz o sono, ela já estava numa clínica, né? Induziu o sono, e no plano espiritual ela foi, né, numa entrevista com Calderaro e com a própria mãe, que fez apelos veementes. Mas naquela época havia muito preconceito, não podia ter filho como mãe solteira. E aí ela caminhou para o aborto e teve um sangramento absurdo, grande, e ela acabou morrendo e partindo para o plano espiritual. Ou seja, ela, infelizmente, né, cometeu o aborto, um assassinato, e
e um suicídio indireto, porque acabou partindo para o plano espiritual. E aí nós temos uma outra história. E é preciso que a gente faça, né, que a gente coloque numa balança, uma balança da vida, né, com dois pesos, para que a gente veja, né, o cuidado que nós temos que ter com a criação, com a educação daqueles que, de fato, são os nossos amores. E aí, Calderaro também recebe um outro chamado, porque esse SAMU espiritual funciona a todo vapor. E aí eles vão a uma casa onde estava uma senhora acamada, a senhora já com mais idade, já em estágio final, um câncer muito avançado, com a sua filha do lado no leito, a filha chamada Julieta, uma jovem, uma beleza muito grande. Aí ela fala com ela assim: minha filha, a minha preocupação é você. Eu vou partir, não tenho condições, mas eu te dei a melhor educação. Eu ofereci a vocês, os seus dois irmãos, tudo aquilo que eu pude, dentro da nossa condição humilíssima, mas infelizmente, né, vocês tiveram aqui um berço. Eu os criei, né, dentro de uma crença em Deus. Então eu vou partir, mas eu não tenho preocupação com você, Julieta, porque eu sei que você ensina ao teu filho o bom caminho, ele não se desvia. E ela falando com a filha começa a ficar apreensiva, começa a querer mudar de assunto, né? Porque aquela abordagem não estava sendo bem recebida por ela. Por quê? Porque a Julieta tinha dois irmãos que muito cedo buscaram outros centros para se realizarem financeiramente, e a partir daí perderam o contato com a família. A mãe só tinha essa filha, que era costureira, Julieta. Mas, com aquele tempo, não havia ainda, né, a estrutura que temos hoje, tratamento caro, os remédios também, e aquele dinheiro da costura não bastava. Essa filha arrumou um emprego, ela trabalhava à noite numa casa noturna, uma boate naquele tempo, de dança e tudo mais, e ela complementava o seu salário. A mãe desconhecia esse fato. Era uma filha generosa, boa, de bons princípios, mas enfim, muito assediada por aqueles homens, pela sua beleza física, né? Embora ela não aceitasse nenhuma proposta, naquele ponto, quando a mãe falou com ela sobre isso, o meu desejo, a mãe finaliza de forma muito clara. Naquele tempo, isso era mandatório, né? Meu desejo, minha filha, é que você, quando eu partisse, você pudesse já estar casada. E o Paulinho, aí ela pergunta pelo Paulinho. O Paulinho era um acompanhante da filha, era uma pessoa com a qual a filha já estava vivendo, ele já tinha montado uma casa para essa jovem Julieta. Era uma pessoa já com mais idade que a Julieta, mas uma pessoa honrada, um homem trabalhador. Mas não tinha interesse em casar-se, né? Mas olha que coisa interessante, como a espiritualidade, ela é uma parceira incansável nossa, né? Ela fazendo esse apelo, a filha vai, né, se afasta da mãe, pede licença, tinha que trabalhar, e vai para sua casa. E naquela noite ela passa para o Paulinho a preocupação da mãe e fala: pois é, Paulinho, nós já temos uma vida em comum. Aquele tempo isso causava muita estranheza, moravam numa rua afastada, num bairro afastado. E ela faz então a consideração, né? E olha que interessante. O nosso Calderaro atua de maneira assim, substancial na mente do Paulinho, mostrando a ele aquela senhora, aquela jovem que ele a tinha, né, como namorada, até mais do que isso, que era uma jovem com bons hábitos, de boa família, que ele poderia avançar mais naquela relação. E no dia seguinte, eles vão visitar a mãe, que estava no estado já mais avançado da doença. E lá estando, o Paulinho falou: dona Cândida, eu vim trazer para a senhora, na verdade, um presente. Eu decidi casar com a sua filha Julieta. E essa história termina de uma forma que eu acho assim, para nós, né, é um presente. Porque essa filha, ela, apesar do ambiente em que ela trabalhava, ela tinha sido criada, né, com uma boa educação. E ela valorizada pela mãe por isso e pelo próprio companheiro que tinha.
Então, uma história com um final feliz, ela e o marido, ela se casa com o Paulinho, a mãe daqui um tempo depois vai partir, mas Gil faz de maneira feliz, porque sabia que a filha já estava amparada. Então, qual a diferença que nós percebemos clara nessas duas histórias, né? Uma tinha uma mente saudável, como vimos na prece hoje, né, do Minuto de Sabedoria. Alinhava os seus pensamentos com os benfeitores espirituais. Era uma boa filha, trabalhadora, honrada. A outra, uma leviana, uma inconsequente. Então, é preciso que nós recolhamos, né, elementos que nos conduzam à nossa transformação espiritual, que nos leve a nos aprimorarmos nesta senda de evolução. Porque quando aqui chegamos vocacionados para o bem. Nós chegamos para caminhar na direção da perfeição. E assim haveremos de conquistar o nosso objetivo a partir da interação com Deus, através da fraternidade, da solidariedade, estabelecendo relações cordiais com aqueles que nos cercam no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, na nossa vida, nas casas também, onde nós praticamos as nossas atividades religiosas, enfim. Esta é a mensagem desta noite. Eu abdiquei de falar de neurônios, de sinapse, de dendritos. Eu abdiquei de falar do sistema nervoso central. A nossa proposta nessa noite foi falar ao seu coração, à sua mente. Foi trazer palavras do grande médico Jesus, né? Muito será dado, muito será pedido àquele que muito foi dado. Que nós tenhamos como meta das nossas vidas, né, o Evangelho de Jesus, que é de fato o grande medicamento das nossas almas. E aqui vou convidar a todos para que façamos uma prece final. E a prece que eu vou agora trazer, né, ela está contida numa obra que já mencionei, que é No Mundo Maior. Ela é realizada por um espírito muito elevado, né? Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos dos círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera nos véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te, as fontes eternas, esperando confiantes em sua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de sua criação. Somos alguns milhares nesse campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. E agradecidos, nós agora encerramos o estudo dessa noite. A nossa gratidão à Casa Espírita Zilda Gama, de Sapucaia, que nos convidou para estreitarmos laços em Jesus, em nome do Mestre. Que a doce paz do Divino Senhor da vida possa nos abençoar e possa nos envolver a todos, encarnados e desencarnados. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre.